Nós usamos um termo forte, porque foi indução a erro, sim, por parte da Polícia Federal para com o Ministério Público. Por quê? Assim ficou apresentada, essa é uma foto, um print screen, como se diz, da como a Polícia Federal apresentou a agenda. Agenda, que na verdade não é agenda. Uma foto onde seria essa réu de diretrizes estratégicas e as escritas ao lado. E vejamos, excelências, que é curioso que a Polícia Federal coloca figura 33, figura 34, como se fosse um encadeamento lógico de ideias. Olha que curioso. As páginas onde estão esse réu de diretrizes estratégicas e aquela questão de se o MJ acionar a AGU estão 100 páginas de distância uma da outra. Ué, mas tem vínculo, é óbvio. É óbvio. Com todas as vênias, mas se nós pegarmos um livro, começo e o fim, 100 páginas de distância, não tem noção. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Voluntariedade é o requisito fundamental para a celebração de um acordo de colaboração premiada e todos os operadores de direito sabem isso. Nestes autos, neste processo, o que menos existiu, respeitando entendimentos diversos, foi a voluntariedade. A revista Veja, de fato, publicou em 2024 uma matéria com áudios do colaborador com o interlocutor. Áudios esses que jamais foram desmentidos pela parte. Eu peço licença para ler rapidinho. Queriam que eu falasse coisa que eu não sei, que não aconteceu. Eles não aceitavam e discutiam. Eles queriam só que eu confirmasse a narrativa deles. Eles estão com a narrativa pronta. Eles não queriam saber a verdade. Eles queriam só que eu confirmasse a narrativa deles. Entendeu? Disse ainda o réu colaborador. Eles são a lei agora. A lei já acabou há muito tempo. A lei é eles. Eles são a lei. O Alexandre de Moraes é a lei. Ele prende, ele solta quando ele quiser. Com o Ministério Público, sem Ministério Público, com acusação, sem acusação. ID FC 43.609 e PET 117.67. Se isso aqui não é coação, eu não sei o que é. Falava-se que em tais reuniões se discutia estado de defesa e estado de sítio. Estado de defesa e estado de sítio são atos protocolares previstos na Constituição. E, em momento algum, o ex-presidente deu início aos protocolos, e protocolos extremamente rígidos para instalação, para a convocação de um estado de defesa e estado de sítio. Ele deveria, preliminarmente, convocar o Conselho da República, composto por mais de 20 membros, muitos deles ministros de Estado, convocar o Conselho de Defesa, composto por 9 membros, também muitos ministros de Estado, e, após isso, submeter o decreto, seja de estado de sítio ou de defesa, à aprovação do Congresso Nacional. Eu insisto em dizer, e acho fundamental que tantos quantos escutem essa sustentação oral, percebam que um estado de defesa e um estado de sítio são dos atos mais colegiados da nossa legislação. Eles não são, como se pode pensar, um ato de força unilateral do presidente da República. Pela gravidade deles, é exigido esse alto grau de colegialidade. E é indiscutível que o ex-presidente, em momento algum, deu início aos protocolos para a convocação dessas medidas excepcionais. Ora, se não, e também, para além disso, não se tem um elemento que ateste que ele estava na iminência ou que pretendia fazê-lo. Não se tem um rascunho, não se tem um mínimo de identificação de que se pudesse, que se pretendesse adiante com isso. Em segundo lugar, a denúncia disse, não foi adiante porque o comandante do Exército e o comandante da Marinha não pretendiam, não aderiram a esse intento. Isso não seria um óbice ao presidente. Aliás, se fosse, não seria um óbice em primeiro lugar, porque estado de defesa e estado de sítio não são atos militares, são atos do Congresso. Mas se ainda se pensasse que isso seria um óbice, ele seria evidentemente facilmente superado. E superado de que maneira? É uma prerrogativa legal do presidente da República a nomeação e também a substituição dos comandantes militares. Está lá disposto expressamente, artigo 4º da Lei Complementar 97 de 1999. O que se quer dizer com isso? Bem, se o ex-presidente pretendia, de fato, decretar um estado de sítio ou de defesa e houve a reticência dos comandantes da Marinha, da Aeronáutica e do Exército, bem, ele não esgotou os meios para levar adiante, então, o seu intento original, porque bastava ali, mediante um simples despacho, substituir estes comandantes reticentes por nomes que previamente fossem aderentes a esse projeto. Não há, portanto, então, como sustentar que o referido projeto, ainda que imaginativo, não tenha ido adiante por fator alheio à vontade do ex-presidente. Ele teria mecanismos para, de fato, conduzir esse suposto projeto e não o fez. Nós temos uma delação que eu também vou também colocar, que, na verdade, alguém chamou aqui de uma jabuticaba. Não é uma jabuticaba, com todo respeito ao doutor Demóstenes. É muito mais grave, porque a jabuticaba existe aqui no Brasil. A delação, da forma como está sendo proposto nas alegações finais do Ministério Público, não é uma jabuticaba, é algo que não existe nem aqui, nem em nenhum lugar do mundo.